Eu sou Hernani Silveira Rosa, sou presidente do Sindicato dos Nutricionistas, e eu gostaria de perguntar para o João Guilherme como é que ele enxerga o excessivo, a massificação de entrada de empresas estrangeiras no Brasil, e essas empresas estão comprando empresas brasileiras, né? Por exemplo, a Mil, algumas redes hoteleiras estão também entrando no Brasil. E eu recebi um e-mail agora essa semana dizendo que os grandes conglomerados internacionais hoteleiros estão fazendo uma pressão muito grande para que mude a legislação trabalhista e se flexibilize, se diminua o direito dos trabalhadores, porque eles estão pensando que vai haver uma grande demanda para a Copa do Mundo, talvez para a Olimpíada de 2016, e que isso tudo vai gerar um gasto que eles não querem ter os encargos sociais que eles teriam devidamente pago ao trabalhador, apesar do salário do trabalhador ser um salário miserável, né? Eles querem pagar uma coisa miserável, continuar pagando, e, ao mesmo tempo, ainda fazer questão de que esses encargos sociais, que são uma proteção para o trabalhador, seja precarizado ou seja eliminado. Deixa ele responder primeiro. A primeira coisa, né, que estão vindo de fora porque a nossa economia vai bem, reage, paga, dá lucro. Não é novo isso. Nós, na década de 70, com exílio e ditaduras no continente, nós discutimos muito uma coisa que, na época, a gente chamava teoria da dependência. Tinha a variante Fernando Henrique Serra, tinha a variante Maria da Conceição, tinha a variante Rui Mauro Marini. Eu estou falando as linhas principais. O Fernando Henrique e o Serra diziam: o imperialismo, o capitalismo lá fora é bom, vim aqui porque vai providenciar desenvolvimento. A Maria da Conceição dizia: tudo bem, providencia desenvolvimento, mas concentra demais e elimina as capacidades nossas de poder. O Rui Mauro era mais radical, mais sectário. Ele diz: não, isso realimenta. Ele chamava teoria marxista da dependência. Isso realimenta as condições de subordinação. A ditadura militar ela trabalhou claramente com essa ideia. Você teria o Estado, a Gaizelândia, e você teria as empresas estrangeiras. E o que era oferecido? Era oferecido aquilo que ofereceram. Era o salário mínimo mais baixo da história do Brasil. Então, era a depressão total salarial, com um setor que era o nosso, completamente cevado exatamente nessa superexploração. Um jornalista, diretor na época, ganhava mensalmente o que vale hoje um apartamento. Era o milagre brasileiro. E aí aconteceu um fenômeno impressionante, que mesmo a classe média alta, bem assalariada, ela, pela democracia, se colocou contra a ditadura. E nós lutamos, derrotamos a ditadura. Agora, economicamente, as bases de resistência a isso elas não foram superadas. Então, a entrada hoje de capital estrangeiro produtivo, ela passou a ser até querida em relação a outra entrada, que é o capital especulativo, a jogatina de bolsa. Você pega, por exemplo, como é que você pode, em uma semana, depreciar em 30% as ações da Petrobras? Alguém ganhou com isso lá para frente. Ou você observar, quando houve o grande choque com as burocracias das energéticas, que o cassino da Bolsa funcionou a todo vapor. Empresa atingida pelas medidas do governo subiram. Empresas não atingidas depreciaram, por especulação. Então,
eu digo para você, não tenho nenhum problema do ponto de vista do movimento em enfrentar essas investidas. Deixa eu contar uma historinha. Quando a Hyundai estava planejando vir para o Brasil, o presidente dela na Coreia deu um caraminguá para um monte de jornalista nosso. Aquelas coisas que a gente sabe fazer, quer dizer, convidou, passou 3 dias em Paris, depois foi à Coreia, café da manhã, né? Aquelas coisas boas. E ele foi reunir, então, com os jornalistas e ele fez uma pergunta a eles, jornalistas especializados em economia. Ele fez uma pergunta que os nossos jornalistas, como são ignorantes da nossa prática sindical, não souberam nem interpretar por que ele estava fazendo a pergunta. Ele perguntou assim, em Piracicaba pode ter sindicato de metalúrgico? Os nossos jornalistas não sabem como é a nossa estrutura e também não sabem como é a estrutura na Coreia. Na Coreia vigora o Yeonyeonbast, ou seja, você pode ter a proibição de existência de sindicato em determinada localidade. Assim como tem pluralidade, você pode ter a proibição. E o presidente da Hyundai perguntou exatamente isso. Em Piracicaba, pode proibir existir sindicato? Como eles não sabiam que aqui no Brasil, sindicato constitucionalmente pode existir por município, é óbvio que Piracicaba terá, como tem, sindicato de metalúrgico, evidente. Mas a pergunta dele fazia sentido para uma tentativa de driblar, de forçar, de corromper a própria relação trabalhista que nós temos. Desse ponto de vista, o nosso esforço hoje é avançar direitos, garantir direitos e avançar direitos. Aí, desse ponto de vista, não tenha dúvida, baseado naquela análise de conjuntura que eu te fiz, nós não teremos nenhum estremecimento de relações trabalhistas por conta dessas investidas. Não tem. Esse Brasil à disposição, ele não existe desse ponto de vista trabalhista. Nesse aspecto, nós somos mais parecidos com os chineses. As empresas só têm autorização de superexplorar o povo chinês se obedecerem às regras sindicais que são próprias para aqueles investimentos, para aquelas iniciativas, sabe? Não vejo isso. O hoteleiro, por exemplo, pelo contrário, o desafio que nós estamos tendo, a Confederação dos Trabalhadores em Turismo já pediu a ajuda da CNTU, é qualificar nosso pessoal para trabalho de atendimento, de hospedagem, de turismo, já pediu a nossa ajuda. É o tipo da questão concreta em que a gente pode fazer claramente, pode fazer, se vocês pensarem, podemos fazer hoje por telefone, um acordo entre a Confederação dos Trabalhadores em Turismo e a CNTU para a formação, quer dizer, estou dizendo, a gente transferindo saber, não é isso? É o pedido deles. Então, desse ponto de vista aí, não há isso. É claro que tem sempre o presidente da Hyundai que vai querer saber se tem sindicato de metalurgia em Piracicaba. Mas, como nossos jornalistas são ignorantes, ele veio mesmo com o sindicato, que já fez greve, hein? Bom dia a todos e a todas. João Marques, sou da FENAFAR. Em primeiro lugar, parabenizo a brilhante explanação da mesa de todos, né? E, em segundo lugar, dizer o seguinte, que para mim tem sido uma surpresa agradável e muito boa a lógica como a CNTU tem trabalhado, porque desde o seu surgimento ela pensou o seguinte, nós estamos com grandes cabeças pensantes, mas temos que começar a construir do zero o debate, e nessa construção do debate poderemos construir as saídas e as alternativas para a luta de classe, para a luta dos trabalhadores, para a necessidade do povo brasileiro e para o desenvolvimento nacional. Preocupado com essa lógica,
a CNTU tem feito grandes debates, e eu acho que esse de hoje é mais um novo, e é um novo desafio, pelo que eu compreendi. E isso é super importante. Por quê? Porque as cabeças pensantes que a CNTU tem trazido é do patamar do nível do Dr. João, que está aqui, né? Onde tem uma avaliação precisa, na minha opinião, onde tem uma avaliação que sabe o direcionamento e o que nós podemos fazer. Em terceiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que dentro desse processo todo, e aí eu concordo literalmente, quem seria eu para discordar, mas com essa avaliação, tanto dos parâmetros objetivos quanto dos parâmetros subjetivos, porque dentro da própria conjuntura política hoje do movimento sindical, ou na conjuntura política mais geral, tanto do contexto internacional como nacional, a gente vê a diferença de alguns anos atrás, onde a classe trabalhadora estava toda perdida e que só buscava e só tentava buscar os prejuízos dentro daquela relação política de algum tempo atrás. Hoje ela já está preocupada em que avanços pode dar. Mas aí também houve um certo, nessa última década, também ela ficou um pouco perdida. E aí onde houve a importância do nosso debate de construir ideias. Ficou um pouco perdida porque é o seguinte, porque em determinado momento a gente compreender que ou um trabalhador ou o trabalhador chegar ao poder, nós chegamos ao Estado, e nós não chegamos ao Estado. Esse erro histórico já aconteceu há algum tempo. Mas as necessidades da classe trabalhadora, elas são permanentes, elas são infinitas, como foi dito aqui. E essas necessidades têm que nortear. Uma coisa é o apoio político que nós damos, quanto pensamento político, a quem está no governo. Uma outra coisa é não abandonar, sob hipótese nenhuma, as necessidades da classe trabalhadora. E, para isso, nós temos que ter respostas. Eu me recordo que, em 2003, eu li um documento que, em 2000, logo quando a Dilma foi eleita, um documento que dizia: conseguimos, mais uma vez, na luta contra o capital internacional, eleger uma representante do povo. Mas a demanda política que está colocada nesse momento, da conjuntura política, é uma grande unidade da classe trabalhadora e uma grande necessidade dos enfrentamentos ainda com o capital. E a gente vê hoje na conjuntura política avanços grandiosos em detrimento do desenvolvimento econômico nacional dos projetos neoliberais. Há avanços. Na nossa área da saúde, a criação de OCIPs, de uma série de segmentos, e agora na universidade especialmente, a gente vê esse avanço. Mas esse avanço não é por culpa do governo em si, mas é pela falta de mobilização e de organização da classe trabalhadora, que não tem dado o tom político real dentro desse processo de enfrentamento. E aí vem a grande pergunta. Dentro dessa avaliação de conjuntura sindical, o que fazer e que caminho nós devemos tomar? E, para isso, nós temos que chegar num limite em que o debate já tem que ser para a construção de uma pauta, onde esta pauta traga a unidade da classe trabalhadora na sua essência e que a gente consiga fazer com que... o grande desafio nosso é construir essa pauta, tanto no contexto nacional, como lá no nosso sindicato, lá na ponta. E aí vem todos esses aspectos que o presidente falou, que a Gilda reforçou com a sua síntese brilhante aí. E, por último, só dizer que, na realidade, dentro dessa avaliação como todo que a gente coloca, que dentro dessa própria reforma que foi começada pelo Bresser Pereira do Estado brasileiro, e aí quem não se recorda, um documento que saiu com Maria da Conceição Tavares, com Márcio Puchmann, com o próprio Bresser Pereira, em que ele faz uma autocrítica do período de FHC, onde diz que ele estava equivocado. Quem não lembra desse documento? Mas por que esse cara faz uma autocrítica se ele pensou um novo Estado? Eu tive algumas audiências com ele na época que era diretor da FENASPES, e ele dizia o seguinte: isso aqui é política de Estado. Por que política de Estado? Porque realmente estava sendo pensado, e hoje nós temos um Estado que nós temos que saber para onde ele vai caminhar e como vai caminhar. Porque enquanto nós tivemos representação da classe trabalhadora dentro dos diversos segmentos da política, desde o vereador até o presidente da República, nós podemos estar tendo um controle.
mas o Estado brasileiro está sendo dominado, e aí é preciso uma reação da classe trabalhadora brasileira a esse estado de coisas, e que a gente possa, minimamente, numa outra situação de desvantagem, a gente possa ter o acúmulo de força, o acúmulo de debate, o acúmulo de discussão, para que a gente possa reagir a esses avanços. Agora, não é nada fácil, e para isso eu acho que nós estamos no caminho correto para concluir, que é exatamente fazendo debate, tentando construir pautas unitárias e tentando construir, essencialmente, a unidade da classe trabalhadora, que já foi rompido na década de 90, e aí não adianta a gente resgatar desde a COB, ou dentro da construção do movimento anarco-sindicalista no Brasil, mas que recentemente, e dentro das defesas ardorosas da Convenção 87 da OIT, onde hoje está claro para a gente que a única forma tranquila de que a gente avance a classe trabalhadora é a sua unidade. E se a unidade não foi com uma central sindical, mas ela pode ser com a Conclate. Obrigado, Daniela. Bom dia a todos. Parabéns aí as colocações da mesa. E eu queria comentar, meus amigos, para a gente estar aqui hoje, nós andamos 35 anos, ou seja, os nossos sindicatos se renovaram a partir de 78. Então, estar aqui significa, para nós, uma coisa muito importante, porque, primeiro, nós representamos um polo progressista na sociedade. Isso não ocorre em todos os países desenvolvidos, ou seja, as camadas médias universitárias não têm lá uma CNTU. Não é verdadeiro que, vamos assim, o nosso movimento seja uma coisa pequena, pouca. Porque se a gente for ver, nós representamos 10 milhões de profissionais universitários. A nossa PEA é de 100 milhões, 10 milhões que tem diploma, e a CNTU, representando 100 sindicatos, 5 categorias, ela já é representativa de 20% desses 10 milhões, ou seja, 2 milhões de profissionais, economistas, engenheiros, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, se somando essas 100 odontologistas, essas 100 entidades, elas representam 20% da PEA, ou seja, 2% da PEA, ou seja, 20% dos nossos 10 milhões. Isso mostra, em primeiro lugar, o campo que a gente tem para crescer. Ou seja, nós temos as condições imensas de crescimento. Um segundo aspecto é que nós estamos fazendo algo muito original, ou seja, unindo categorias que não se falavam. Os farmacêuticos não falavam com os engenheiros. Eu estou falando de maneira organizada. E nós enfrentamos o desafio de trabalhar uma plataforma unitária dessas categorias. Isso é um patrimônio já da CNTU. A CNTU tem hoje um patrimônio que é uma plataforma unitária, consensuada pela vida, pelos debates, pelas discussões. Obviamente, vamos avançar, mas nós já temos um ponto de partida que é decisivo para o nosso crescimento, que é exatamente aquilo que nos une perante as nossas categorias e perante o país. E isso foi feito de maneira democrática, como o Murilo e a Gilda colocaram. Ou seja, através do quê? De debates, de encontros, de seminário. Nós fizemos o nosso primeiro seminário nacional em 2011, dentro de uma conjuntura
assim, jurídica desfavorável, vamos dizer assim, mas a gente não dá bola para isso, porque a vida é muito mais forte, e a gente sabe o valor de um dirigente sindical, com consciência. A gente sabe a força que é um dirigente consciente nesse nosso país. Então, eu parto do pressuposto que essa plataforma nos deu uma visão de quais são as possibilidades de avanço, aquilo que a gente tem chamado as 8 campanhas da CNTU, que nós lançamos dia 5 de dezembro em São Paulo, no nosso encontro, na nossa 3ª jornada da CNTU. A gente tem trabalhado cada 6 meses com uma jornada para unir todo mundo, unir os dirigentes, não é? Então, nessa jornada, a gente trabalhou mostrando que a mobilidade urbana dos economistas, a luta contra o uso dos agrotóxicos dos nutricionistas, a questão de ir buscar a qualidade da saúde pública dos médicos, o uso racional dos medicamentos pelos farmacêuticos, a luta pela implantação da internet pública no nosso país, por parte da nossa FNE, a questão da saúde bucal dos odontologistas, da briga pelas 7 milhões de próteses. Portanto, juntamente com 2 outras lutas transversais, a questão da qualificação profissional, dos 12 dias de requalificação profissional, que é uma luta que nós estamos travando e nós vamos ganhar, e isso vai impactar toda a classe trabalhadora, porque nós vamos implantar isso no processo produtivo e toda a PEA, todo o conjunto dos trabalhadores, e, em consequência, também vai conquistar. Então, a contribuição muito importante. E a segunda, a questão da Amazônia. A compreensão de mais ciência e tecnologia na Amazônia une o país. O que significa? Quer dizer, o veneno de uma aranha tem mais importância do que 1 hectare de madeira. A questão de uma nova energia através das algas pode ser muito mais importante para o nosso futuro dos próximos 10 anos, não é? Nessa briga da energia renovável. E a Amazônia concentra, portanto, é uma frase que eu gosto, quer dizer, é o nosso Vale do Silício genético, que une o país e que a gente precisa turbinar. Então, esse conjunto de ideias, porque o Murilo, ele na sua fala, ele ressaltou a questão da força das ideias no campo democrático e no campo mobilizador. Agora, esse conteúdo que nós conquistamos, ele é historicamente dado. Nós queremos, obviamente, verificar se isso é verdade, verificar, puxa vida, essa questão da mobilidade urbana, Cláudio, para melhorar a qualidade de vida da população, é para valer? Como é que nós entramos? Como é que nós trabalhamos a questão da alimentação nessa briga aí contra os agrotóxicos? Então, essa internet pública não é internet para os pobres. Internet pública é para linkar todo esse país num direito fundamental, que é a inclusão digital. Então, a CNTU, ela está convicta de que conectar os 10 milhões de trabalhadores universitários é decisivo. E nós vamos fazer isso com tecnologias de ponta. Nós vamos dar uma contribuição, em breve, mostrando como a CNTU, com os seus sites, com a sua comunicação, com a adesão de tecnologias que nós estamos linkando, nós vamos poder ajudar cada profissional a evoluir. Vocês me entendam? Quer dizer, ou seja,
porque para nós o sucesso da CNTU é o sucesso do profissional. O nosso sucesso não é fazer sindicalismo para inglês ver. Isso foi aberto pelo João. Nós não podemos trabalhar, quer dizer, quando a gente fala um sindicalismo de novo tipo, a gente trabalha na ideia aqui, quando nós formatamos esse início de formação sindical na CNTU, é para mostrar no fundamental que um dirigente sindical tem muita importância. Um dirigente sindical, ele é uma liderança no seu local, no seu estado, para nós decisivo. E pode nascer daí uma coisa muito forte para todo mundo. Então, eu diria assim, nós temos, eu acho que um belíssimo desafio para 2013, nós temos uma quarta jornada, agora, dia 24 de maio, que obviamente nós queremos que todos estejam conosco nesse evento em São Paulo, onde nós vamos lançar, dentro do Brasil Inteligente, a questão do Brasil 2022. Ou seja, nós vamos ganhar um passaporte para unir as forças políticas do Brasil em torno de um programa para colocar no bicentenário do país, um país diferente, um país já nesses próximos 10 anos, indo buscar aquilo que é fundamental para transformar esse país realmente num país forte, não é? Com o seu povo, não é? Com conhecimento, com força. Então, eu vejo, Murilo, essa nossa caminhada da CNTU original, ela tem uma influência, ela pode exercer uma influência muito positiva sobre a classe trabalhadora como um todo, porque camadas médias e povão unidos, ninguém segura. Obrigado. Bom dia aos colegas, bom dia, presidente, João Guilherme, Gilda. Parabéns pela oportunidade, né, de reunir os colegas para fazer um pouco de reflexão, né? Meus colegas têm a oportunidade de colocar suas dificuldades. É José Antônio Latrônico, eu sou de Santa Catarina, do Sindicato dos Engenheiros. Me considero um sindicalista de base. De base. Eu acho que o Murilo colocava muito bem que a negociação, né, é a nossa capilaridade dos sindicatos. Se nós fizermos um trabalho bonito de base, em contato com a base, nossa federação, nossa confederação, ela fica forte, né? E nós vivemos de um governo popular, que tem também os seus perigos. Durante os últimos anos, né, o governo, por ter tido o apoio do movimento sindical, capturou lideranças sindicais. E aí, então, na fala do João Guilherme, né, que colocou lá, falando da conjuntura sindical, fatos materiais e fatos subjetivos, e num dos fatos subjetivos, ele coloca como a unificação das centrais, né, e como um grande momento, e eu não tenho dúvida disso, mas aí é que eu gostaria de fazer uma reflexão com relação àquilo que você coloca de muito importante, de reunir 60 mil trabalhadores, sem nenhum incidente, e no mesmo dia ser recebido por 4 poderes. Ora,
é um ponto de vista seu, né, como um grande momento. E eu queria, né, numa reflexão, fazer para você, né, e aí até renovando também os meus conceitos, né, de sindicalista, porque eu venho da terra do Maneca, do Manuel Dias, que que entende pouco do trabalhismo, como você falou, né, e eu também certamente tenho que revitalizar os meus conceitos. Eu lhe pergunto se este cenário, né, que você colocou não tem um pouco de peleguismo, né, da nossa conjuntura sindical, de no mesmo dia fazer um grande movimento que não chegou na base, né, que ficou aqui em Brasília e que foi recebido naquele mesmo dia pelos 4 poderes. Obrigado. Olha, o Latrônico, esse acontecimento de Brasília, que é a culminância de um processo, 7ª marcha, significa que houve 6 antes. E essa unidade, ela foi se construindo porque, nas primeiras, a gente estendia um pano grande, uma bandeira grande, para quebrar o pau de baixo. E o pessoal não vê. Não caiu do mamoeiro maduro. Isso foi construído. Foi a base de experiência comum, de plataformas comuns. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando nós fizemos a Conclarte do Pacaembu, a UGT não se representou organicamente. Foram representantes de entidades que eram ligadas ao UGT, mas a UGT, erro que cometeram na época, erro. Hoje reconhece que foi erro. E, na época, a UGT se furtou de ir ao Pacaembu porque dizia que o Pacaembu era uma operação dilmista. E não era, porque era a produção de uma plataforma do movimento sindical. Hoje, todas as centrais se articulam unitariamente. As centrais que não quiseram participar do dia 6 foi porque não quiseram. Ou seja, aquelas que são centrais, mas não quiseram participar. Então, há um processo aí de construção. E esse processo de construção, exatamente a marcha em Brasília, porque os poderes são constituídos em Brasília. Pacaembu foi em São Paulo, porque tem um eixo de gravidade do movimento, tamanho, aquelas coisas. Agora, o fato de sermos recebidos respeitosamente pelos poderes não quer dizer, em nenhum momento, subordinação, subserviência do movimento a esses poderes. Ou você acha que as centrais se consideram subordinadas ao Supremo Tribunal, que está julgando uma ação ADIM provocada pelo DEM contra a existência das centrais? Agora, você não vai chegar e, como instituição, desrespeitar aquela instituição, porque esse é o caminho da provocação, do desespero. Câmara. Quantos projetos de lei existem hoje na Câmara que visam agredir direitos dos trabalhadores e o movimento sindical? Mas há um poder que é o poder da Câmara, então você tem que trabalhar com essa realidade. A mesma coisa o Senado e a mesma coisa a Presidência da República, é evidente. O companheiro me falou aí, olha, gente, presta atenção. Nas 11 reivindicações levantadas dia 6, eu quero apenas citar 2 para vocês verem o alcance do movimento. 10% do PIB para a educação, 10% do orçamento para a saúde. Pelo amor de Deus! Se isso não é em termos de síntese,
vou falar, deixa eu falar como eu sou. Quem de nós não quer comer todas? No entanto, para a gente saber que é exitoso, você faz uma certa lista, concorda comigo? Porque também fica muito caro se for do outro jeito. Repara, 11 reivindicações. Será que contém tudo? Não, não contém tudo, é evidente que não. Mas você vê ali um encadeamento que representa as questões centrais. Companheiros, na 5ª marcha, nós convidamos o Temporão. A CUT vetou. Olha o problema. Vetou. Convidamos o Temporão para falar sobre o entrosamento entre o movimento sindical e as lutas da saúde. A CUT vetou. Vetou, tudo bem, em nome da unidade, não chama o Temporão. Aí, hoje, na 7ª marcha, 10% do orçamento para a saúde, entendeu? A evolução, você se fixou na bandeira. Latrônico, eu digo para você com conhecimento de causa, o risco da subordinação e da cooptação, ele é muito mapeado, vigiado pelo movimento e não prosperará. Pega o Manel Dias, o novo ministro do Trabalho, um burocrata do PDT, com uma folha de serviços grande ao seu partido, com uma trajetória política errática no seu Estado, porque, desde deputado estadual, a vice de Ângela Ami. Então, uma situação não só catarinense, como pedetista. O que a presidente fala na posse dele? E fala para nós todos. O governo só é possível com coalizão. Conjunto de forças diferentes que atuam em conjunto. Agora, olha que coisa interessante. Se ela dá essa lição na posse, o Manel Dias, quando olhar o movimento sindical, vai ver o movimento sindical unido com as centrais. É uma espécie, não uma espécie de subordinação, mas é um espelho. Tu imagina se o ministro do Trabalho faz uma política que seja força, ou que seja a CUT, ou que seja o GT, ele estaria violando a unidade naqueles temas gerais em que a unidade é possível. A ordem, portanto, que a presidente lhe deu de trabalhar numa perspectiva de coalizão, ele encontra um respaldo para isso correto na unidade de ação das centrais. E aí não tem... Ô, Latrônico, você sabe que eu nunca falei a palavra pelego? E eu vou te contar por quê. Porque, em toda a guerra, obrigar o adversário a falar a minha palavra é vitória minha. E a palavra pelego, ela surgiu no dicionário brasileiro pela boca reacionária, na época, da Igreja Católica. A Igreja Católica era muito reacionária, mais na Argentina do que no Brasil, mas aqui também era muito reacionária. E a Igreja Católica, então, cunhou uma expressão para agredir um político gaúcho chamado João Goulart, portanto, pegou uma gíria gauchesca e chamava o petebista e o comunista de pelegos, porque era aquela cela que acomoda o cavaleiro em cima do cavalo. O pano lá, o pano embaixo da cela. O que acontece? Era uma tentativa, na guerra de ideias, de carimbar no dirigente sindical comunista e petebista uma ideia de subserviência. E, infelizmente, quando houve o fim da ditadura militar, com a mudança de posição da Igreja e o surgimento
de setores novos, ignorantes da história, o termo foi capturado pela esquerda, compreende? Passou a ser chique chamar o Joaquinzão de pelego. Passou a ser chique. Pelego passou a ser uma palavra ônibus, aquela que, tá certo? Em vez de eu falar bichona, eu falava pelego. Aquela coisa de xingamento concentrado. Na verdade, hoje, só há, para mim, um traidor no movimento sindical. É o dirigente sindical que vende a base, que se apropria de recursos dos trabalhadores no interesse próprio, aquele que não trava a luta que o conjunto do movimento está travando. Uma coisa nós abandonamos, companheiros, a ideia de que você pode determinar quem é bom, quem é ruim na ponta do dedo. Isso a história varreu. O nosso movimento, ele vem aos trancos e barrancos se unindo, o pelotão se engrossa, e a hora que o pelotão se agrupa, você vê surgirem efetivamente os valores que são os mais unitários. Companheiros, é uma luta as centrais sindicais unidas defenderem 10% do orçamento para a saúde. Isso não caiu do céu. Um movimento sindical que foi educado pelo novo sindicalismo do Lula, foi educado a desprezar o SUS e concentrar a sua atenção nos acordos salariais com plano de saúde privado. Percebe o que eu estou dizendo? Ora, hoje nós temos a reconstrução de uma maneira de ser republicana, vamos dizer assim. O movimento sindical se desperta para o SUS, porque durante anos, exceto a parte do movimento vinculada, saúde, profissionais da saúde, o grosso do movimento tinha como objeto de desejo o acordo coletivo com plano de saúde privado. Ora, essa flexão é um avanço espetacular. A mesma coisa por educação. Você acha que é fácil o movimento sindical nosso apresentar como uma das 11 plataformas 10% do PIB para a educação? Olha, um movimento que era considerado corporativista, umbiguista, só olha para salário, só olha para a sua situação, ele vai e se coloca perante o mundo e a sociedade e os poderes 10% do PIB em termos de receita para a educação. É um esforço. Convenção 158, Convenção 151. Meus companheiros, eu sou machista, todo mundo me acusa. Vamos tirar o chapéu. 11 reivindicações, está lá. Tratamento igual para trabalhador e trabalhadora. Pelo amor de Deus, é um show para mim, é um show. Eu me considero atrasado em relação a isso. E está lá levantado como bandeira. Se a gente olha, os poderes não fizeram mais do que a obrigação em receber essa plataforma e esse movimento. E nós não saímos de lá, em maneira nenhuma, atrelados. Pelo contrário, nós conseguimos passar para os poderes a percepção que o nosso movimento tem que ser levado em conta. Eu fiz um discurso longo. Vânio Lisboa, Sindicato dos Médicos de Santa Catarina e FENA. Vânio. Bom dia, Murilo, bom dia, pessoal da mesa, bom dia, colegas. Eu, em parte, já estou contemplado com o que falou nosso companheiro José agora nessa última palavra, mas eu tenho duas colocações que eu quero fazer. A primeira em relação ao que falou a nossa colega lá do Pará, nutricionista, de que abandonou a federação. Federação a gente não abandona. Federação a gente disputa e muda. Federação a gente senta do lado e disputa eleição. A gente conversa com os colegas
e traz uma pauta, uma proposta de trabalho e muda. Se não está boa, vão mudar. Abandonar, vocês não podem mais concorrer. Vocês não têm condição de concorrer a uma eleição se vocês não estiverem dentro da federação. Então, volte para a federação, filie-se novamente, criem a sua base e vão mudar. Bom, eu entendo que movimento sindical se faz com ideias, não com abandono. Mas aí é uma questão muito particular de vocês. Agora, me deixou muito preocupado as palavras do nosso colega, que é farmacêutico, dizendo que teve um grande avanço na saúde. Nós não entendemos assim. EBSER, para nós, é retrocesso. Terceirização de serviço público, terceirização de SUS, para nós é retrocesso. Eu não entendo como é que o Estado, que tem a obrigação de prestar saúde, educação e segurança, vai terceirizar justamente aquilo que ele tem obrigação de prestar. Então, eu não vou assumir, eu passo para uma empresa terceirizada, vou lá, dou o dinheiro para ela e eu estou fora. Nós, médicos, entendemos que isso aí é retrocesso. Tá? Eu não posso deixar de dizer para vocês, porque vocês compõem outras profissões. E a hora que alguém vem aqui e diz que isso é avanço, não é avanço. Também não vou querer entrar e discutir no mérito, por que é avanço, por que é retrocesso, porque esse não é o fórum nem o local para a gente discutir isso. Eu só quero que vocês não levem uma ideia de que a área da saúde acha que terceirizar serviço médico, que é dever do Estado, seja avanço. Isso, dever do Estado tem que ser prestado pelo Estado. Se o Estado não prestar, educação, saúde, segurança vai fazer o quê? Então, é o nosso entendimento, é o que está na Constituição. Então, vamos mudar a Constituição, vamos dizer que o Estado não tem mais obrigação de prestar saúde, não tem mais obrigação de prestar educação, e aí pode fazer o que quiser. Brasil Inteligente 2013, muito bem lembrado. Quem participou das nossas reuniões da CNTU, muito bem lembrado, as nossas grandes pautas estão ali colocadas, e isso aí foi decisão do movimento. Agora, a CNTU, e no momento está sendo, e é lógico, vai continuar sendo, uma via de mão dupla. Ela tanto vai pautar o movimento sindical, como vai ser pautado por ele. Porque a CNTU não pode se afastar da base. A base sindical é importante. Então, essa é a contribuição que eu queria deixar. Tá? É lógico, a questão do 10% para a saúde, de mais verba para a saúde, até pouco tempo atrás, só o pessoal que trabalhava na área de saúde que lutava. Que bom que a CNTU também englobou essa pauta, e nós precisamos ainda de aproximadamente 500 mil de assinaturas naquele nosso documento. Obrigado. Eu gostaria que você deixasse para o final. Na verdade é o seguinte, eu gostaria que a gente tivesse a tranquilidade de nós podermos falar à vontade, e são opiniões, cada um de nós tem a sua, nós podemos falar à vontade, com tranquilidade, porque assim fica mais fácil de nós aprendermos e discutirmos, sem qualquer problema. Certíssimo. Bom, meu nome é Fausto, eu sou profissional da saúde, sou da federação, sou do meu sindicato, do Espírito Santo, e sou um defensor ferrenho do SUS. Acredito que seja cirurgião dentista, hoje sanitarista. Acredito que seja o melhor programa do mundo. Não está dando certo ainda por culpa do financiamento, que nós queremos 10%, e por culpa de gestão, que tem governadores e tem governadores, tem prefeitos e tem prefeitos. Né? E eu queria falar para o companheiro que saiu daqui agora, como é o nome dele? Vânio. Vânio, a questão da terceirização não é alçada de CNTU, não é alçada de sindicato. A terceirização é alçada de conselhos de saúde que fiscalizam o que o Estado ou que a prefeitura está fazendo com o teu dinheiro. Isso é um ponto. Outro ponto eu queria externar
a minha gratidão, a minha admiração pela CNTU, que é diretamente proporcional ao que eu sinto pela minha federação, pelo meu sindicato, pelo meu partido. Pelo meu partido. Eu queria só fazer uma observação, fugindo um pouquinho da lógica da passeata, de outras coisas. Eu estou preocupado com uma coisa, a gente discute, no âmbito dos sindicatos, só a negociação com o poder, com o privado, ou seja, bancário, metalúrgico, ferroviário, essas grandes corporações. E a gente esquece de uma negociação que é, por exemplo, dentista, 90% é empregado de poder público, e a gente não discute como negociar com o prefeito. Como é que se faz essa negociação? É projeto de lei, nós temos que negociar, tem plano de carreira. E eu queria fazer uma sugestão, no futuro, a gente fazer essa discussão no âmbito do CNTU sobre como negociar com o poder público, que seria muito interessante. Tá bom? E, para finalizar, nós, profissionais da saúde, temos que abrir os olhos por um projeto de governo, que não sei se é verdade ou se a Fiocruz está falando, que é a saúde para pobre. Ou seja, o governo federal está tentando que esses planos de saúde façam um precinho, camarada, para o salário mínimo, para poder ter um plano de saúde. Aí sim, será a facada final no Sistema Único de Saúde. Nós estamos agora o Berilo. Eu vou colocar o seguinte, se vocês me permitem, esqueci de falar duas coisas. Primeiro, está tudo sendo gravado, quer dizer... Você vê? Ainda bem que a minha piada não saiu, né? Então, nós estamos gravando, mas de forma seguinte, que nós vamos depois montar uma apostilinha ou um CD para distribuir para vocês. Então, obviamente que editado, não vai ter aquela piada, só vai ter a risada, né? Porque aí dá certo. E aí nós estamos escrito o seguinte, o Berilo, o Muricete, o Zé Maria, do seu lado também, como é que você chama? Desculpa. O João Batista, depois o Zé Maria. Eu tinha anotado esses que estavam escritos, ok? E aí, na palavra do Zé Maria, nós encerraríamos essa parte da manhã. Eu gostaria que vocês também tivessem a tranquilidade, quando eu disse, de nós nos colocarmos da forma que quisermos. Ou seja, cada um coloca a sua opinião, da forma que acha melhor e tal. Por isso que nós estamos aqui nessa discussão. Berilo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão e quero fazer minha pergunta ao nosso consultor João Guilherme. Primeiro, parabenizá-lo pela excelente explanação e palestra sobre conjuntura sindical. E num ponto que me chamou a atenção, o que é fato, é que a situação do Brasil na questão do desenvolvimento econômico no cenário mundial, né, que é uma situação privilegiada, e, com isso, o emprego está numa condição muito favorável também aos nossos profissionais, em comparação com os países da Europa. E aqui vem também uma grande ameaça. Enquanto 50% dos jovens que estão se formando lá estão sem emprego, e é uma ameaça deles estarem vindo para o Brasil ocupar exatamente esses postos com esse conhecimento especializado, que é exatamente o que representa a nossa CNTU, dos profissionais universitários. E, assim, o que nós da CNTU, a estratégia que está sendo feito para, vamos dizer assim, contrapor a essa ameaça, que era ameaça não, já estamos vendo situações mesmo agora acontecendo em nosso país. Essa é a nossa pergunta. Eu pergunto a vocês, se vocês topam que nós
façamos aí as 5 últimas perguntas e depois responde tudo no conjunto. Pode ser assim? Tudo bem? Então, com a palavra agora, os 7. Bom dia a todos, bom dia à mesa, minha querida Gilda, João, Murilo, enfim, companheiros. Eu sou José Roberto Muricete, sou do Sindicato dos Médicos do Grande ABC e secretário de Direitos Humanos da Federação Nacional dos Médicos. Eu vinha, viu, Murilo, você... Vou começar pelo Murilo, viu, João, até porque eu perdi a sua coisa, mas você já deu uns toques aí, eu vou fazer uma pergunta para você. Murilo, eu vim no avião, junto com o pessoal da CNPL. Víamos conversando sobre aquela campanha lá, aquela, sabe? Que nós ficamos lá dentro, eles tentando nos colocar para fora. Enfim, mas faz parte, né? Como você colocou. Aliás, você abordou e colocou a música, falou da música do Milton Nascimento. Na realidade, aquela música chama Nos Bailes da Vida. Na realidade, nós vivemos nos bailes da vida, né? Vamos na bolé de caminhão e onde for, enfim, aquela canção de mais ou menos assim. Sem se importar que quem pagou quis ouvir, né, a música. Enfim, mas a luta é permanente. Eu queria colocar o seguinte, que fico muito feliz quando a CNTU, viu, Arlen, nessa caminhada, se apropria, mais uma vez, né, fazendo um curso de formação. Quer dizer, nós já vim fazendo curso de formações, mas chama o tema, né, específico, né, formação sindical, que é um papel realmente, vamos dizer, singular da confederação, né, o tradicional. E a gente fica muito contente que isso ocorra e as nossas federações, a Federação Nacional dos Médicos, seus 53 sindicatos, nós procuramos ver aqui, trazer uma representação importante para participarmos disso, inclusive porque nós queremos desdobrar isso em módulos nas nossas regiões, nas 6 regiões em que a gente tem as FENAM regionais. Mas, João, é o seguinte, nós ficamos muito contentes, nós estamos numa fase da federação em que nós estamos batendo na tecla dos direitos humanos das pessoas que vivem nas filas e nos hospitais públicos de emergência, sobretudo, no chão, nas macas, sem roupa, enfim, ferindo a dignidade da pessoa. Sem contar a condição do trabalhador, do médico, né, enfim, de todas as profissões, todos os profissionais. Aí a gente fica muito contente, esse debate que existe dos 10% da saúde, né? Saúde mais 10, enfim, e que a gente está nessa campanha também, e agora muito reforçada com essa pauta unificada das centrais. Não tem dúvida, isso alavanca esse movimento, né? Ser recebido pelo Planalto, isso nos enche de perspectivas maiores, né? Sem dúvida. Então, mas eu queria dizer para você o seguinte, que a gente que convive mais na saúde e vem desde a época do início do SUS, né, a gente tem percebido que isso está muito distante na realidade. E o discurso que a gente ouve do governo é um discurso de viúvas da CPMF. A CPMF, a oposição acabou com a CPMF, e agora, e tal, não dá, está difícil. As contradições. Vimos também a saúde complementar ou suplementar dos planos de saúde se hipertrofiar, crescer, né? Crescer, inclusive, no âmbito do próprio governo, né? dos suas, vamos dizer assim, instituições. Temos uma ANS, né? Hipertrofiada, mas ainda, quer dizer, que é importante, mas ainda voltada para a mentalidade ainda recebemos agora a injeção do capital transnacional com a United Health, né, que vem aí. Eu queria que você me dissesse assim, será que eu estou enganado? Será que isso essa perspectiva com essa... Aliás, essa arrancada nos enche realmente de força das centrais, mas isso, você mesmo que é um experiente, né, na vida, enfim, você acha que isso nós vamos...
A perspectiva é próxima, é média, de médio prazo, pelo menos? Enfim, era essa a questão que eu queria deixar central. Secretário-geral da FENAM. Bom dia, mesa, Murilo, João Guilherme e a Gilda. Meu nome é João Batista, sou médico, secretário-geral da FENAM. Primeira coisa, a respeito da conjuntura, nós, enquanto médicos, a gente vive hoje uma realidade na questão do emprego, né? Nós temos uma pletora de emprego, uma carência de mão de obra, pelo menos no diagnóstico do governo e talvez da sociedade. Então, a gente vive hoje dois problemas. Um é a questão dos formandos nos países vizinhos, né? Em que o governo tenta flexibilizar a entrada, a permissão do trabalho para essas pessoas, né? E o outro, foi o que o colega disse também, que é a questão dos estrangeiros, né? Como nós temos uma carência de emprego na Europa, tudo, uma das alternativas que o governo pensa em fazer é trazer médicos estrangeiros para trabalhar no país. E mesmo em alguns países vizinhos também tem sobra de mão de obra. E, então, isso é uma coisa que vai atingir o médico hoje, mas que pode atingir as outras categorias, eu já não sei até se já não atinge engenheiros, por exemplo, né? A gente fica, às vezes, até naquela questão, será que nós estamos sendo xenofóbicos ou se isso tem que ser uma coisa de fato, né? E um dos argumentos, inclusive, alguns falam que a gente exige demais do formando fora e não exige do daqui. Mas isso ocorre em todo o país, todos os países, e eu até, recentemente, vou me atrever a fazer a prova da revalidação para saber quão difícil ela é mesmo. E há outra questão que eu tive contato há alguns anos, depois ele ficou meio que paralisado, assim, mas que saiu do Ministério da Saúde, é a questão do controle externo nos conselhos de categorias profissionais, né? Já vi documentos em que eles discutiam a abertura do controle social nos conselhos de categorias profissionais, que acho que é um problema que a gente precisa estar de olho sempre, principalmente na área da saúde. Obrigado. Boa tarde. Semana passada, a Federação Nacional dos Médicos me identificou, Zé Maria Ponte, Sindicato dos Médicos do Ceará. Semana passada, nós tivemos em Salvador, em reunião da executiva, e fizemos um debate sobre o título do debate, que era a privatização, a terceirização e o prejuízo do SUS, prejuízo da saúde pública. Privatização, terceirização, sim, matéria do sindicato, porque na hora que destruírem o SUS, destrói a maior conquista da classe trabalhadora, que é o SUS, saúde pública, que esse SUS que está aí não é o SUS que eu quero. O SUS que está aí é o SUS que foi colocado na Constituição de 88. A EBSER, que, para quem não sabe, não é da área, não acompanha, foi aquela empresa com personalidade jurídica de direito privado, que a Câmara e o Senado, o Congresso, eles criaram. No Brasil, existe 46 hospitais universitários. Hospitais de escola, hospital universitário, ligado ao MEC. No entanto, já era privatizado, que é o de Porto Alegre. E esse hospital tem duas portas de entrada. Tem a porta do privado e do público. Cada vez mais, a porta do privado está se alargando. E a porta do SUS está se estreitando. E o povo que se dane. Então, eu acho o seguinte, que nós, trabalhadores, nós, sindicalistas, nós não podemos deixar privatizar, terceirizar a saúde,
porque senão estão destruindo a maior conquista da classe trabalhadora nesse país, que se chama Sistema Único de Saúde. Obrigado. Bom dia. Cumprimento o Murilo, os demais componentes da mesa, meus cumprimentos aos colegas. Eu faria aqui um contraponto, destacando no tema da mesa, né, que é a conjuntura do movimento sindical, destacando a emenda constitucional 45, que ela traz uma nova carga de responsabilidades para o movimento sindical, na medida em que a dita emenda ela estabelece a prevalência do negociado, né, sobre o legislado. Então, a necessidade de fortalecermos os sindicatos médicos, de modo geral, para que esse negociado não seja aquele negociado do sindicalista que vende a categoria, então, nessa linha. E a importância de que essas negociações elas assumem um caráter quase que legislativo, né, a despeito da vigência aí anual. Outro ponto que cabe destacar aqui, que eu vejo com importância, é a questão do que diz respeito ao controle difuso e ao controle concentrado da constitucionalidade das leis. Então, e aí surgiu aqui uma dúvida sobre o papel do sindicato, se essa questão ela deve ser encaminhada pelo sindicato da base e tal, ou pela CNTU. Né? Então, quando se fala em controle difuso da constitucionalidade das leis, eu trago aqui como exemplo o debate em torno das terceirizações. Né? O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro nos apresentou nesse encontro de Salvador aí da semana passada uma luta que foi justamente uma ação que visava esse controle. Esse controle difuso ele demora anos. Né? Então, o Supremo acabou de fazer, acho que ainda na época do ministro Peluso, um pronunciamento a respeito das terceirizações, condenando-as, etc. Mas a CNTU ela assume um papel de relevância porque ela tem um papel de acelerar esse processo de discussão. A nossa discordância de que esse papel de discussão das terceirizações não é só do movimento sindical, porque esse debate ele já poderia, né, ter sido levado pela CNTU ao Supremo, que tem o papel, né, constitucional, o dever constitucional de dar esse encaminhamento, de questionar junto e diretamente à última instância do judiciário brasileiro. Tá? Então, se o movimento político ele nasce nas bases, ele deve ser encaminhado pelos sindicatos, nós não podemos perder de vista que nós não estamos aqui juntos só para uma condução política. Nós estamos juntos porque dessa condução política nós conseguimos, em 1988, implantar essa importantíssima, né, atribuição às confederações. Tá? Era só essa observação. Tá? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas se eu não me fiz entender direito, mas o contexto que eu havia falado naquele momento é que havia o avanço do projeto neoliberal. Que significa dizer que o avanço do projeto neoliberal, nessa última década, se dá na área da saúde, nas terceirizações, nas OS, nas OCIPs, inclusive eu citei a OCIP. E isso vai de encontro, literalmente, com a posição colocada aqui, tanto pelo colega como pelo Zé Maria Pontes, que é o mesmo pensamento nosso, da FENAFAR, que nós compreendemos que a luta do Saúde mais 10 é uma luta que vai dentro de um contexto de resgate do SUS e contra tudo isso que está acontecendo. E que isso deve interferir sobre a nossa ação nos nossos sindicatos e as nossas ações dentro dos conselhos, em qualquer segmento e que diga respeito a essa luta. E isso se dá, e aí eu fui claro quando eu coloquei, que aí eu acho que o João Guilherme aqui falou com muita propriedade, que é a questão do governo de coalizão, onde tem forças políticas divergentes, que há interesses da classe trabalhadora e há interesses dos setores produtivos nacionais e internacionais nesse contexto. E que esta luta deve ser dada no cotidiano, e aí eu coloquei, inclusive, o parâmetro de que tinha lido um documento que nós elegemos a Dilma, mas era preciso avançar cada vez mais na luta de classes, do segmento dos trabalhadores e da luta do povo como um todo, para que a gente consiga, dentro dessa relação de Estado brasileiro, a gente consiga se impor e consiga colocar os nossos direitos, as nossas questões, porque senão esses outros segmentos vão avançando.
Vocês têm uma ideia, na área da saúde, nós só tínhamos 5 OS no governo FHC. Aliás, em 5 estados brasileiros. Hoje tem em todos os estados brasileiros. Na questão da universidade, da OBSE, é muito claro isso. É muito claro. Isso não é uma política. E na questão do servidor público, eu vou muito mais além. E aí, quando eu falei do Bresser Pereira, porque o tempo é muito pequeno para a gente colocar, mas, na realidade, é o seguinte, o Estado brasileiro, que previa toda a sua reforma do aparelho do Estado brasileiro pelo Bresser Pereira, estava colocado lá o fim do servidor público, aí passou a ser funcionário público e agora vai ser empregado público. Não vou entrar no mérito ideológico da coisa, porque a partir de agora, todas as contratações de servidores públicos federais, e isso vai desencadear para os estados e municípios, vai ter que construir já foi feito uma previdência complementar, porque vai cair todo mundo na vala comum e vai deixar de ter o seu papel de servidor do povo, na sua relação efetiva com o Estado, e aí isso é um debate ideológico mais profundo. Então, o que a gente colocou para concluir, era exatamente reforçando que era o avanço do neoliberalismo no Brasil e que é preciso uma reação da classe trabalhadora. É isso. Obrigada, João. Eu vou fazer uma perguntinha, e aí aproveito essa última fala aí do João para dizer o seguinte, é o que se mais discute, que é uma contradição. Um governo democrático procurando avançar nas políticas sociais do Estado com essa contradição de privatização da questão da saúde, que a gente vê, dessas organizações todas que a gente está vendo, é o CIPS e essas OS que existem. E é um anseio e é uma angústia dos trabalhadores da saúde que não consegue barrar isso aí. Então, eu pergunto, viu, João, diante disso tudo, você não, porque a gente vê um movimento muito grande, já tem um movimento contra essas OS, já tem um movimento nacional, todo mundo participando, não é? Para a gente tentar derrubar isso ou impedir esse avanço. Eu pergunto para você, João, você não acha que a luta tem que ser anterior a isso? Porque isso só surgiu a partir da lei da responsabilidade fiscal. Nós não temos que, em vez de ficar brigando e impedindo essas OS, porque isso é um problema que diz respeito, que vem desde a direita até a esquerda. Todo mundo está aplicando no governo. Todo mundo, independente do seu matiz político. Não é? Então, eu penso que isso diz respeito à questão da lei da responsabilidade fiscal. Você não acha que essa tem que ser uma luta maior do que essa questão de a gente estar ficando só batendo nas OS da vida e não ver que essa é a causa do problema? Obrigado. Eu sou o Wilson Machado, do Sindicato de Médicos do Pará. Eu quero corroborar e contribuir com o que você disse, com o que o Mário declarou aqui, defendeu aqui. Lá no Pará, bom, quando essas organizações sociais surgiram, elas tinham como concepção um caráter de urgência. Para solucionar o problema emergente na saúde, facilitar a contratação de pessoal, compra de equipamentos, enfim, até que o governo se organizasse e pudesse assumir, não é, o gerenciamento do próprio hospital, enfim. O que se vê na prática, pelo menos lá no Pará, é justamente o contrário. O governo não tem mais interesse nenhum em assumir gerenciamento de bem público. Querem terceirizar tudo, não se fala mais nisso. Todos os gerentes atuais do poder público não falam, em nenhum momento, em devolver a gestão para o servidor público, para o gestor público. Então, o que se observa lá é que este parece ser o caminho que eles escolheram. E pior, nós não estamos tendo forças no nosso movimento sindical, enfim, no movimento como um todo, para combater isto. Eles não dão a mínima bola para o que a gente diz, fala, para as críticas que se falam. Até aqueles que no passado participaram do movimento sindical e que hoje estão na gestão, já aderiram. Já acham que o caminho é este mesmo, é a solução para o problema. Que nós, servidores públicos, somos incompetentes para fazer gestão do patrimônio público, do bem público.
Então, nós construímos os hospitais, equipamos os hospitais, disponibilizamos verbas para que eles façam a gestão e depois, invariavelmente, eles nos devolvem os hospitais sucateados, né? E nós temos que recuperá-los para entregar de novo para outra organização, ditas sem fins lucrativos, que na verdade não é isso, tem fins lucrativos sim. Então, eu estou fazendo essa declaração aqui lá, dos nossos lados, lá do Pará, que eu acredito que isso seja mais ou menos mesmo perfil no resto do Brasil, e que a gente tem realmente que combater isto de forma veemente, não podemos concordar com esse tipo de gestão. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tinha me proposto a ouvir, mas a gente não consegue, com todas essas palavras que são ditas aqui, a gente se sente suscitado também a falar. E poderia falar aqui das OS, do jeito que acontece no Espírito Santo, que o médico aqui do Pará, eu esqueci o nome, desculpe, o Wilson aqui do Pará, citou. No Espírito Santo nós temos a mesma coisa, com o agravante que no Conselho Estadual de Saúde, onde as OS, as OCIPs, as EBSERVs da vida devem ser aprovadas, no Espírito Santo não foi aprovado, e pior ainda, com as palavras seguintes do secretário de Saúde: querendo ou não, é uma vontade expressa do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Então, o Conselho se manifestando a favor ou contra, as OS vão sendo aprovadas. E aí é que os servidores públicos ficam de mão atada. Por quê? Porque eles não conseguem reagir. Se o próprio Conselho, que deveria ajudar, se manifestar e etc., ele não se contrapõe, né, não tem, a gente se sente só com o Ministério Público para a gente conseguir reverter um pouco essa situação. Mas eu me inscrevi para falar, não foi disso. Eu me inscrevi para falar porque aqui foi citado que a gente deve também colocar essa questão do privado, né, das negociações do setor privado, também no setor público. E na saúde, nós temos uma mesa de negociação nacional que faz esse papel para a gente. E nós já tivemos, na mesa nacional, patrocinados pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, um curso específico para negociadores, que abrangeu paritariamente, porque a mesa é paritária, abrangeu 800 negociadores, 400 gestores e 400 trabalhadores. Os gestores, eu não me recordo quantos foram inscritos. E os trabalhadores, nós não conseguimos atingir esse número de negociadores trabalhadores. E, depois disso, em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Fiocruz, nós já tivemos, e agora, mais especificamente, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos 3 cursos em andamento. Um de atualização, que já foi feito com Minas Gerais, e agora, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos um curso de negociadores para o nível médio e nível superior. E aí, por quê? Porque as mesas de negociação, elas devem ser implantadas, criadas, nos estados e nos municípios. E só um balanço nós temos nacional, nós temos 56 mesas estaduais e municipais. Dessas 56, para vocês terem uma ideia, nós temos 14 que funcionam regularmente. As outras funcionam do jeito que foi falado aqui. Ou tem conselhos que estão na mesa e não deveriam estar, conselhos de categoria profissional, que deveriam estar na mesa e não estão. Por quê? Porque os sindicatos não estão, então os conselhos ocupam esse espaço. Então, era uma coisa que nós, enquanto sindicatos e federação, deveríamos pegar esse espaço, assumir esse espaço, porque é ali, nas mesas de negociação, que nós temos a oportunidade de tratar de todos os assuntos do poder público. Só isso. Eu sou Eliane, né? Estou presidente dos Sindicatos Farmacêuticos da Bahia e diretoria regional da Federação da FENAFAR, da região Nordeste.
E eu, como diz a Maruza, eu também, de certa forma, fui convidada a vir aqui. Eu queria somente ouvir, mas eu fui provocada. Provocada diante da manifestação e da fala do nosso presidente, o Murilo, onde ele fala de unidade. Né? E o que é unidade, meus amigos? Unidade é o fundamental, não é isso? Nesse processo que nós caminhamos, nesse processo do movimento sindical. Nós precisamos ter essa unidade. Eu faço parte lá em Salvador, de um movimento não à privatização. Nesse grupo estamos nós, farmacêuticos, a grande maioria das categorias. E fiquei agora pasma com o Zé Maria, cadê ele? Saiu? Quando ele me disse que estava na Bahia, debatendo a privatização com o Sindicato dos Médicos. Ora, isso para mim me parece uma coisa complicada, porque se nós fazemos parte de um grupo, não é? Então, olha a unidade quebrada, olha a coisa fragmentada. Quer dizer, as discussões são pontuais, são exclusivistas, né? São próprias de categorias. E a unidade onde fica? Como é que nós podemos lutar com tanto poder à nossa frente, se nós somos pequenos nas nossas iniciativas, nas nossas integrações, nas nossas articulações? Nós precisamos crescer. Nós precisamos ter pernas, mas para ter pernas, nós precisamos estar de mãos dadas. Não é isso? Então, essa era a minha manifestação. Mas queria aproveitar, já que eu cheguei aqui, rapidinho para dizer, o jovem e a cidadania está me preocupando. Vou fazer outra provocação. Vamos olhar aqui essa plateia. Onde estão os jovens? O que podemos fazer? Eu também sou jovem. Mas o que nós vamos fazer para trazê-los para esses espaços, para estes fóruns? Por favor. Não é? Somos poucos, são poucos. Eu queria que isso aqui também estivesse cheio de jovens. Então, essa é uma preocupação e que eu trago para a CNTU. Obrigada. Eu queria só esclarecer, que ela não entendeu bem. Essa discussão que foi feita sobre a privatização da saúde foi feita na reunião da executiva da Federação Nacional do Médico. Não foi de sindicato, não foi nada. Né? Então, para esclarecer. E que os sindicatos dos médicos do Ceará participam de um fórum amplo com todas as entidades. Agora, quando é uma reunião da executiva, a gente não poderia abrir porque foi uma discussão interna. Só isso. Obrigado. O nome dela é Maruza, querida Maruza, da FENAFAR, companheira, diretora da CNTU e uma das maiores ativistas participativas da CNTU. Apresentei? O João Guilherme terá os 30 segundos dele integral para poder responder, porque nós temos agora um almoço. O almoço será servido, Daniela Paula, aqui em frente. Vai estar aberto a porta logo de frente. A Daniela vai estar na porta entregando um tiquezinho para a gente comer lá. Faremos um almoço, em seguida voltaremos para cá às 14 horas. Aqueles que gostam de dormir logo depois do almoço vão ter que dormir depois da janta. Ok? Com a palavra, João Guilherme Vargas Neto. É rápido, porque o apelo do estômago. Olha, companheiro, vocês notaram a diversidade das questões que essas rodadas levantaram. E uma observação que a Gilda fez, que eu quero confirmar para vocês. Se a gente está subindo numa árvore e ela é galhada, você tem uma impressão de descortinho quanto mais você vai para a ponta do galho. No entanto, a ponta de cada galho é diferente da outra ponta de cada galho. O dirigente tem que se preocupar, sobretudo, com o tronco. É uma lógica includente. Por exemplo, 90% dos temas que foram aqui levantados, 90%, eles têm uma gravidade ou um encaminhamento alternativo dependendo do padrão do desenvolvimento que a economia e a sociedade têm.
Se nós estivermos crescendo a 5%, os problemas de vinda de estrangeiros trabalhar aqui, ou de assimilação de estrangeiros lá fora, ou de reforço do poder público, tem uma gravidade e um encaminhamento diferente se a gente estiver decrescendo a 5%. Então, a grande preocupação estratégica da CNTU, ao mesmo tempo que é a de estimular a percepção de cada galho, ou seja, médico, farmacêutico, engenheiro, nutricionista, odontólogo, economista, descobrir os elementos de tronco da ideia. Essa ideia, por exemplo, do Cresce Brasil, que é uma ideia cara para os engenheiros que a desenvolveram, é uma ideia que é fundante se a gente entender isso como cresce a economia. Ela vai ter gargalo, esses gargalos vão ter que ser enfrentados, porém, eles serão enfrentados se a gente tiver crescimento ou não. Essa ideia do crescimento, porque, às vezes, a luta de galho, ela obscurece a compreensão do tronco. E nós aqui precisamos, em conjunto, pensar o tronco. E cada federação e cada entidade desenvolver a verdura do seu galho. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Quando o Bituca fez esta música, que foi citada pelo Murilo e por vocês, o Bituca aprendeu isso com um conjunto chamado Cassino de Sevilha, que percorreu as minhas Minas Gerais, ensinando para a garotada pobre o que era cantar com emoção. Eu não estou dizendo isso porque eu inventei, eu estou dizendo que o Bituca me contou. É assim, nós assistimos e nos embebedamos com o Cassino de Sevilha, que era um conjunto espanhol, perseguidos, alguns e outros ajudados pelo franquismo, que vieram fazer as Minas Gerais. E foram o elemento historicamente definido para o Milton ser o Milton que é. Sabe, aquela foi nos bailes daquilo. Eu vejo os bailes com o Cassino de Sevilha, que cantava as músicas espanholas e rapidamente cantava as músicas brasileiras. Nós, Brasil, a nossa bomba nuclear é a nossa capacidade de ser um povo integrado, unido, avançado, coerente, assimilador. A gente come o bispo. Repara, na nossa história, a gente come o bispo, mas nós não caga o Papa.